manancial de vida. Vamos meditar na palavra de Deus. Ouça agora a palavra do pastor. Uma mensagem que pode mudar a sua vida. Louvado e bendito seja o santo nome do Senhor nosso Deus. Eu quero meditar um pouquinho na palavra conjuntamente com você. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor lá no capítulo número 2, no versículo de número 15 a 17. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isso, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Louvado seja Deus, né? Louvado e bendito seja o santo nome do Senhor nosso Deus. E nós vemos aqui uma situação em que nós podemos compreender qual é a missão do Senhor Jesus Cristo. O que as pessoas muitas vezes elas não compreendem, não conseguem compreender. Que Jesus, ele veio buscar os doentes, né, os pecadores, aqueles que de fato necessitam de cura, necessitam de médicos, né? Então Jesus se refere à sua missão, ele faz referência à sua missão messiânica, e veio buscar aquele que está perdido, né, para serem salvos, para serem libertos. E estas poucas palavras de Jesus representam uma realidade que o diabo tenta a todo custo macular, tenta trazer o engano para a vida das pessoas. E nós sabemos que todos os homens, eles pecaram. Somos todos pecadores e miseráveis. O ser humano, ele é de todo corrupto e pecador. A própria bondade humana é maligna e decaída da graça de Deus e da vontade de Deus. Ainda que sejamos cristãos convertidos há muitos anos, não fugiremos desta realidade. Então, muitas vezes as pessoas não compreendem o trabalho da igreja, o valor do evangelho, que é justamente para resgatar e restaurar vidas daqueles que desejam viver com Jesus. As pessoas não compreendem que a igreja ela é um hospital. A igreja é um hospital. É o pronto-socorro de Jesus. A igreja vive e trabalha para isso, para levar até as pessoas a palavra de fé e a palavra de esperança. A verdade das Escrituras nos mostra que o que muda a nossa vida não é a minha própria força, né, ou a minha vontade de mudança, mas o Espírito habitando em mim, realizando todas as coisas, pois Deus, ele é tudo em todos. Tudo em todos. Então, quando nós compreendemos isso, nós passamos a entender uma realidade ainda maior. Somos todos carentes e necessitados da glória de Deus e não há exceção. Quem são os que estão citados no texto ali como sãos? Os sãos não precisam de médico. Jesus está fazendo referência ali aos judeus, que por praticarem a lei de Moisés se julgavam sãos, justos e corretos. Veja que, na verdade, eles não eram nem justos, nem são e nem corretos diante de Deus. Mas eles tinham uma percepção sobre si mesmos, eles tinham uma percepção sobre eles mesmos, que praticavam a lei, que por praticarem a lei se julgavam sãos e não precisavam de médicos. Agora nós passemos a perceber como se constrói a realidade do nosso século, a nossa cultura que estamos inseridos. Veja que essa situação, ela não se alterou, mesmo depois de 2000 anos, há pessoas que se consideram justos por viver uma certa realidade de vida e por estar inserido em alguma realidade, né? Por mais morta que ela seja. Estamos acostumados a viver em uma realidade decaída da graça de Deus, pois não conhecemos o verdadeiro. Não conhecemos o verdadeiro. Assim, nós continuamos a nos enganar
e a viver uma vida de mentira, distantes de Deus. E esta é uma realidade muito triste, porém é uma realidade atual das nossas igrejas, né? E não há exceção, não há exceção. Talvez você possa achar que isto é uma visão pessimista, né? Mas ao observar os feitos, né, dos irmãos na palavra de Deus, nós vemos que não é. Não estamos fazendo maiores coisas do que estas, não. Como Jesus profetizou sobre nós. Estamos inchando nossas igrejas com pessoas que não são crentes e que não buscam o Senhor. Pessoas que não têm temor e que buscam as suas verdades de acordo com as suas próprias concupiscências. Mas qual é a saída para isso tudo? Jesus. Jesus, por ser alguém educado, ele não obriga ninguém a crer nele. Tem que ser voluntariamente. Se não vemos sua utilidade em nossa vida, se não vemos a importância do Senhor Jesus Cristo para nos curar, para nos libertar do cativeiro, para nos tirar do império das trevas, se não vemos utilidade em nossas vidas, nós não aceitamos. E ele não obriga ninguém a crer nele. Se não vemos a sua utilidade em nossa vida, não teremos este médico para nos curar jamais. Não teremos esse salvador para nos salvar jamais. Não teremos esse amigo para andar conosco jamais. Não teremos o consolador para nos consolar jamais. Assim nós devemos reconhecer que somos pecadores até a morte. Percebemos nossa maldade pessoal. Olhe para dentro de você, olhe para dentro de si mesmo e terá medo do que você vai encontrar. É porque nós costumamos olhar muito para a vida dos outros, olhar muito para os defeitos dos outros, para os pecados dos outros. Mas olhe para dentro de você mesmo e você vai se horrorizar. Você vai se horrorizar com o que você vai encontrar. Você vai ter medo do que você vai encontrar dentro de você. E às vezes a coisa é tão profunda que a gente não consegue nem perceber. Quando perceber a sua maldade, se arrependa. Se arrependa, porque Jesus está aí para te curar, para te libertar e te salvar. Enquanto você não percebe, você vai assim vivendo, achando que a igreja é algo assim que deve ser norteada pelas pessoas. A igreja existe para a salvação dos pecadores, por intermédio do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Por intermédio do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é para os doentes mesmo. É para aqueles que precisam de médico. Então, nós percebemos a nossa maldade pessoal quando nós não olhamos para dentro de nós. Então, nós devemos reconhecer os nossos pecados. Pecados até a morte. E aí nós percebemos a nossa maldade. Quando perceber a sua maldade, se arrependa. O arrependimento é a única saída para o homem pecador. A palavra de Deus nos diz: se confessares os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Está lá em 1 João 9. O arrependimento é a única saída para o pecador, para o doente. Se nós nos arrependermos dos nossos pecados, Jesus é fiel e justo para nos perdoar. E é assim. O pecador se arrepende dos seus pecados, da sua miserabilidade, confessa ao Senhor Jesus Cristo e ele perdoa. O mais vil pecador, o assassino, o ladrão, o mentiroso, sabe, o adúltero, o fornicário, o feiticeiro, o idólatra, seja qual for o tipo de pecado, ele perdoa. O mais terrível pecado. Só tem um pecado que não é perdoado, nem neste mundo, nem no mundo vindouro. É a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas, se há arrependimento, há perdão. E se há perdão, não pode haver acusação. Não há acusação. Se Jesus te perdoou, não deixe que o inimigo te acuse. Humilhe-se na presença do Senhor. Se derrame na presença de Deus. Porque todo aquele que se humilhar será exaltado, mas o que se exaltar será humilhado. Não se exalte. Não se exalte pensando que você não tem pecado, não é pecador, não é pecadora, que o pecado dos outros são grandes e que você é alguém todo especial. Até a bondade do homem é pecado. Até a bondade do homem é pecado. O melhor que nós fazemos é nos humilhar na presença do Senhor. É reconhecer, olhar para dentro de nós e ver o horror que existe dentro de nós. Vai te dar medo. Vai te dar medo quando você buscar olhar com sinceridade para dentro de você, com humildade para dentro de você. Você vai ver o quanto de coisa terrível existe dentro de nós. E que nós precisamos do médico. Nós precisamos do Senhor Jesus Cristo, que é o médico dos médicos, aquele que cura a alma, aquele que restaura o espírito,
aquele que pode nos dar vitória. Só Ele, só através dele nós temos salvação e vida eterna, e através de mais ninguém. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos justamente disso. Reconhecer esse Jesus maravilhoso em nossas vidas. E não permitir jamais que o acusador venha contra as nossas vidas. E que você tenha um dia feliz, abençoado, na presença do Senhor. E que esta palavra seja um bálsamo para a sua vida. Veja o que o Senhor Jesus diz. Os sãos não precisam de médicos. Se você acha super, e que não precisa de médico e que só os outros são pecadores, então você não precisa de Jesus. Porque nós pecamos até involuntariamente, sem querer. Por pensamentos, ações, omissões, não é verdade? Até sem querer. Até a bondade do homem é pecaminosa. Porque ela não está debaixo da graça, da orientação do Espírito Santo. Jesus, ouvindo isso, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Quem é o justo? Só tem um: o Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, Deus te ilumine. Levante a sua cabeça. Jesus vai te dar a vitória. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente às vezes ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer a gente acreditar. Quase parando, sem forças e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada.